Bom dia, queridos alunos, né? A gente está gravando, hoje eu estou gravando mais um vídeo, só que hoje nós vamos dar a introdução à eletrodinâmica, né? Que é bem mais interessante do que a eletrostática, que a gente tem mais prática aí. E a gente vivencia mais ela, né? No nosso dia a dia, na nossa casa. Para começar a eletrodinâmica, eu vou começar pelos condutores e isolantes. O condutor elétrico é todo meio que permite a movimentação das cargas elétricas no seu interior, certo? Se por acaso não ocorrer essa movimentação, a gente diz que ele é o isolante, certo? Bom, gente, nós temos aqui o átomo, certo? Como eu expliquei lá em eletrostática, nós temos o átomo, onde no centro dele nós temos o núcleo e em volta dele nós temos as camadas eletrônicas. O que acontece aí? Quanto mais próximo do núcleo, mais difícil movimentar esses elétrons. Quanto mais afastado do núcleo, mais fácil será a gente movimentar esses elétrons, tanto tirar como acrescentar elétrons nele. E, do modo geral, os metais são os que têm mais facilidade dessa movimentação, certo? Continuando, né? Aí os elétrons, quanto mais afastado, como eu falei, eles estão livres e mais fácil a gente movimentar eles. Esses elétrons, ele precisa ter um movimento ordenado. Para a gente ordenar esse movimento, é necessário a gente colocar as extremidades desse condutor num gerador elétrico, certo? Eu tenho aqui uma pilha, certo? Que foi do meu controle remoto, mas a gente precisa, para fazer esse movimento ordenado, é necessário a gente ter uma bateria, certo? Aqui eu estou mostrando uma pilha, certo? Que a gente tem pilha de relógio digital, bateria de carro, certo? Existe uma infinidade aí de geradores elétricos, certo? Isso aqui é apenas um pequeno exemplo. Esses geradores apresentam duas regiões distintas, né? Uma com carga negativa e outra com carga positiva. A que tem carga positiva, a extremidade dela é mais saliente, ó, que a gente chama polo positivo. E a que não tem essa saliência, a gente diz que é o polo negativo, certo? Como eu já falei, a gente tem pilhas de lanterna, de bateria de relógio digital, né, de automóveis, e aí uma série de infinidade de exemplos. Bom, nós temos aqui um gerador, né, elétrico, e aqui a movimentação dos elétrons, certo? Aí, quando você coloca um gerador e através desse condutor, que é o fio, você coloca algum aparelho para movimentar esses elétrons, a gente tem que ter, como eu falei, em geral, os elétrons, ele tem movimento caótico, certo? Ele não tem um movimento ordenado. Então, para a gente ordenar esse movimento, é necessário um gerador, certo? O gerador, como eu mostrei na pilha, nós temos a parte saliente, que a gente chama de polo positivo, e a parte do outro lado, a parte
sentido contrário, né, aí, nós temos o negativo, o polo negativo. Então aqui, ó, o polo positivo é representado por esse potencial maior e aqui o polo negativo que é representado pelo potencial menor, que é esse símbolo aqui, certo? Então, quando a gente tem o movimento ordenado de elétrons, a gente diz que temos aí uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons ou de cargas elétricas, certo? Bom, nós temos como calcular essa corrente elétrica através de uma simples equação, certo? A gente representa a corrente elétrica pela letra I. I significa corrente elétrica. E para a gente calcular a corrente elétrica, a gente vai ter que a corrente elétrica é igual à carga elétrica que está circulando aí, dividido pelo o tempo que você gastou. Que a gente bota aqui delta T, que é intervalo de tempo. Então aqui eu tenho corrente elétrica aqui eu tenho carga elétrica, que a gente já viu, né? E aqui eu tenho a variação de tempo. Vocês viram lá no primeiro ano que o delta significa variação, né? Então aqui eu tenho variação de tempo. Nós vimos também que esse Q é igual a N vezes E, certo? Onde a carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. E a carga elementar, a gente já viu também que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Então, se for dada a carga elétrica, é simples, né, de calcular. Corrente elétrica é igual à quantidade de carga elétrica dividido pela variação de tempo. Mas se por acaso não vir, assim, então, vir com o número de elétrons ou com carga elementar, então a gente vai ter que a corrente elétrica vai ser igual a N vezes E sobre a variação de tempo. Certo? Eu vou começar a fazer alguns exemplos para a gente dar continuidade a esse assunto, tá certo? Bom dia, gente. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos começar os exemplos, né? Então, o primeiro exemplo, eu já botei os dados ali, mas eu vou dizer que vai aparecer aí o enunciado. E aí, vamos lá. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. A cada 10 segundos, passa por uma seção do condutor uma carga elétrica de 30 coulomb. Calcule a intensidade da corrente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tira os dados da questão. Então, um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante a cada 10 segundos. Então, o tempo está lá, 10 segundos. E uma carga elétrica de 30 coulomb. Está lá, a carga elétrica de 30 coulomb. Calcule a intensidade de corrente elétrica. Então, intensidade de corrente é igual a carga elétrica dividido pela variação de tempo. Então, a gente vai ter aqui que a corrente elétrica é igual. Quanto é a carga? 30. Quanto é o tempo? 10 segundos. O tempo é dado em segundos, tá?
Se vir outra unidade de medidas, a gente tem que transformar para segundo. Eliminando aqui os zeros, a gente vai ter que a corrente elétrica é igual a 3 amperes. É a unidade de corrente, é o ampere. Certo? Isso a gente viu. Aí eu vou fazer só um comentário bem rápido aí no enunciado. No enunciado ele diz: um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua. Corrente elétrica contínua. Que a gente representa por C, 2C maiúsculo. Então, corrente elétrica contínua. Aí, vê bem, a gente tem uma corrente elétrica contínua, é aquela que não varia na sua intensidade. Ela é sempre a mesma, como diz aí mesmo, diz constante. Contínua quer dizer constante, sem variação. Um exemplo disso são as pilhas de rádio, as pilhas de controle remoto, geralmente as pilhas. Já a gente vai ter a corrente contínua e corrente alternada, que é CA, corrente alternada ou alternante. Então veja só, na corrente alternada é aquela que varia, ela vai alternando a sua intensidade. Um exemplo disso é da corrente da nossa residência. Vocês vejam que tem alguns lugares que dá para observar bem à noite, quando você liga um chuveiro elétrico, um motor para puxar água, você veja que diminui a intensidade. Quando você liga o motor, diminui a intensidade da luminosidade da luz. Certo? Então aí é que a gente tem a corrente alternada. Valeu? Bom, a segunda questão diz o seguinte: por uma seção transversal de um condutor iônico passa no intervalo de tempo 20 segundos. Cátions num sentido e ânions e no outro. A carga elétrica transportada pelos cátions é de mais 8 coulomb e pelos ânions menos 8 coulomb. Qual a intensidade da corrente elétrica nesse condutor? A figura está aqui. Os ânions, os cátions. Aí veja bem, tirando os dados. Por uma seção transversal de um condutor iônico passa no intervalo de tempo 20 segundos, está lá. Cátions no sentido e ânions no outro. A carga elétrica transportada pelos cátions está lá 8 coulomb. E pelos ânions 8 coulomb. Então pede para calcular a intensidade da corrente elétrica nesse condutor. A gente tem que intensidade de corrente elétrica é a carga elétrica dividida pela variação de tempo. A carga elétrica do cátion e do ânion, dos ânions, a gente vai ter para cada um 8. Em módulo a gente vai ter 16 coulomb. Então a carga elétrica total vai ser de 16 coulomb, dividido pelo tempo que é 20 segundos. Então a gente vai ter, dividindo 16 por 20, a gente vai ter 0,80 amperes. Bem simples tanto essa primeira como a segunda, bem simples a aplicação direta da fórmula da quantidade de intensidade da corrente elétrica. Terceira questão. É possível medir a passagem de 5 vezes 10 a segunda elétrons por 1 segundo, através de uma seção de um condutor com certo aparelho sensível. Sendo a carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, calcule a intensidade da corrente correspondente ao movimento. Também
Esse é de corrente elétrica, mas é um pouquinho diferente. Então, tirando os dados, foi dado o número de elétrons, que é 5 vezes 10 a segunda elétrons, está ali. Foi dado a carga elementar que a gente conhece, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ele diz por segundo, então a cada segundo, então o tempo é de 1 segundo. Então pede para calcular a intensidade de corrente elétrica. Nós temos o N e temos o E. A gente tem que intensidade de corrente elétrica é Q dividido por delta T. A gente já viu que Q pode ser também N vezes E, onde a carga elétrica vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, vou substituir aqui, ó. Eu vou ter N vezes E sobre delta T. Então, aplicando lá, eu vou ter I igual a N, que é 5 vezes 10 à segunda, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, sobre 1 segundo. Então, I vai ser igual, vou multiplicar o 5 por 1,6, que vai dar, deixa eu fazer a conta, 1,6 vezes 5, 5 vezes 6, 30, a 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 8 vezes 10, 2 menos 19, né? Repete a base e soma os expoentes, que tem menos. Quando sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é negativo, então vai ficar menos 17 amperes. Bem simples ele, certo? Nós vamos agora para o último. Vou apagar. Ó, gente, ficou uma claridade aqui e a questão não ficou bem visível. Então, eu só refiz, certo? Nós temos a corrente elétrica igual a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Temos também que quantidade de carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar. Substituir na equação. Aí eu vou ter o número de elétrons, que é 5 vezes 10 a segunda. A carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo, que é 1. Multiplicando os dois vai dar 8. Repete a base e soma os expoentes. Como sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 2 menos 19, menos 17 amperes. Valeu? A quarta questão. Diz o seguinte: uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes, está lá, é mantida em um condutor metálico durante 4 minutos. Eu vou mostrar como eu transformei 4 minutos para segundos, porque o tempo tem que ser em segundos. Determine para esse intervalo de tempo, vamos lá, são está dividido em duas partes, A e B. Na letra A, pede a carga que atravessa essa seção do condutor, certo? Então, nós temos a corrente, temos o tempo, vai atrás da carga elétrica. Mas antes disso, vamos transformar esse 4 minutos em segundos. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Em 4 minutos, eu vou ter X. Fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter que X é igual a 4 vezes 60 dividido por 1. X vai ser igual a 240 segundos. Então, está pedindo o quê? A carga elétrica. A gente tem que corrente elétrica, ou intensidade de corrente elétrica, é a carga dividido pelo tempo. Eu quero quem? A carga elétrica. Então, eu vou ter que a carga elétrica vai ser igual a corrente elétrica vezes o tempo. Então, a carga elétrica vai ser igual.
O tempo eu tenho que é 240 segundos. Vezes 10 amperes. Então, eu vou ter que a carga elétrica vai ser igual a 240 vezes 10. É só acrescentar um zerinho. Coulomb. Colocando isso em notação científica que a gente tem que colocar, como eu já expliquei a vocês em sala de aula, eu vou ter 2,4 vezes 10, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. A terceira, Coulomb. Beleza? Bom, já foi aí a letra A. Vamos agora para a letra B. O número de elétrons, quer saber o número de elétrons que atravessa a referida seção. A carga elétrica de um elétron tem valor absoluto em módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Então, eu tenho que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá pedindo o que aí? O número de elétrons, né? Então, a gente sabe que é igual a N vezes E. Eu quero o número de elétrons, então eu vou ter que o número de elétrons vai ser igual a Q sobre E. Então, eu vou ter N igual a quantidade de carga elétrica, 2,4 vezes 10 a terceira. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar melhor para se ver. Terceira, sobre a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu vou dividir 2,6 por 2,4 dividido por 1,6. A gente vai ter N igual a 1,5 vezes 10 a terceira. A gente tem aqui menos 19, passa para o numerador que é positivo, não foi isso que a gente viu? Então, eu vou ter 10 elevado a 19. Então, o número de elétrons vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 22, né? Elétrons. Com isso, nós terminamos essa primeira parte, tá? Beijinhos, até a próxima.